Resumo da aula de matemática de hoje. Operações e números naturais. Página 175. As operações no dia a dia. Bom, quais são as operações que a gente utiliza no nosso dia a dia? Bom, nós sabemos que para a gente comprar algo em algum lugar, né, a gente precisa fazer, por exemplo, vou ao supermercado, eu faço uma lista, né? Então, quando eu vou fechar minha conta, né, eu faço uma soma, né? Quando eu vou comprar alguma coisa parcelado em parcelas iguais, eu divido, né? Quando eu vou pagar alguém e dou um dinheiro maior e eu preciso saber do troco, eu faço subtração e assim sucessivamente, beleza? Bom, adição com números naturais, página 176. Então, vamos lá. A adição pode ser empregada com a ideia de juntar quantidades ou de acrescentar uma quantidade a outra. Acompanhe a seguir algumas situações que podem ser resolvidas por meio da adição. Primeiro, vamos lá. Lembrando que eu coloco da unidade, dezena, centena, né? Eu começo pela unidade. Então, eu vou lá, unidade, 0, 0 dezenas, 5 centenas, unidade de milhar, 1. 3 unidades, 6 unidades, 3 dezenas, 5 centenas e 4 unidades. Eu vou fazer a conta. 10, né? Subiu 1, 1 mais 0 mais 3, 4. 5 mais 5, 10. Subiu 1, 1 mais 1, 2. Beleza? Bom, então, lembrando que a gente começa da unidade para frente, tá? Então, eu vou lá. Os termos de uma adição são, então, eles são divididos em parcelas e soma. Então, se eles são divididos em parcelas e soma, eu posso chamar aqui primeira parcela, segunda parcela, terceira parcela e o total de soma, ok? Bom, quais são os tipos de adição que a gente tem? Bom, a gente pode trabalhar com o algoritmo usual, tá? Certo? Algoritmo usual, que é o que a gente faz sempre, né? Ó, unidade, dezena, centena, unidade 7, dezena 1, 4 centena. Unidade 8, dezena 4, né? E começa somando da unidade, né? 7 mais 8, 15. Sobrou, né? Subiu 5, subiu 1, 1 mais 1, 2, mais 4, 6, né? E 4 não tem ninguém para somar, baixou. Então, observe, 465. Então, esse é o modo usual, é o modo que a gente faz há bastante tempo, né? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, tá certo? Mas existe também a segunda forma, que é o algoritmo por decomposição. Então, primeiro, eu vou pegar os mesmos números, ó. Primeiro eu tenho que decompor 417, 400 mais 10 mais 7. Depois, eu vou decompor o 48, 40 mais 8. E coloco o sinal de mais e vou lá. 7 mais 8, 15. Beleza? Ó, agora eu vou lá. 15 é a mesma coisa que 10 mais 5. Então, aqui fica 5, porque é a unidade, e sobe 10, porque é 15, 10 mais 5. Conservo mais e vou lá. 10 mais 10 mais 40, 60. Conservo mais. 400 não tem com quem somar, conservo. Somando todo mundo, 465. Então, eu posso fazer em forma de decomposição. Quando que eu vou fazer isso? Quando no enunciado ele pedir para você, faça o exercício de adição utilizando a decomposição, tá certo? Bom, então, ok? Bom, vamos para o próximo. Propriedades da adição.
são 3. A primeira, associativa. Então, associativa quer dizer o seguinte, que ela vai se associar. Então, ela vai associar números para que você possa resolver, né? Então, você vai associar números, tá certo? Então, ó, essa é a propriedade associativa da adição. Aplicando-a, podemos somar 3 ou mais números de forma que for mais conveniente. Ou seja, então eu tenho esse número, 12 mais 8 mais 5. Se eu somar 12 mais 8 mais 5, 25, beleza? Só que agora eu quero resolver, eu quero associar os números para que eu possa resolver. Então, vamos lá. Vou associar aqui ou vou associar aqui. Então, eu tenho duas formas, tá certo? Tá? Então, temos aqui uma associativa. Por quê? A propriedade é associativa, porque ela está sendo associada com parentes. Quais são os tipos de associação? Parentes, colchetes e chaves. Beleza? Porém, para eu saber se isso aqui é associativo, eu preciso resolver? Não, não precisa resolver. Como que eu sei que esse número é uma adição associativa, né? Se tem mais e se tem o parênteses, ou o colchete, ou as chaves, tá certo? Então, ela é uma adição associativa, tá? Eu vou resolver, mas não precisa resolver. Então, aqui, 12 mais 8, 20, conservo 5. Aqui, conservo 12, 8 mais 5, 13. Aqui, 20 mais 5, 25. Aqui, 12 mais 3, 25. Lembrando que essa parte não há necessidade de fazer, tá? A Pro só fez para vocês verem, tá? Que dá para resolver e que dá a mesma resposta. Porém, quando que uma adição é associativa? Quando ela tiver uma associação. Quem que é essa associação? Um parênteses, um colchete ou uma chave, tá? E adição, mais, ó, mais e mais, beleza? Próximo, propriedade da comutativa, né? Propriedade da adição comutativa. Então, vamos lá. A propriedade da adição comutativa, por ela, ao fazer a adição de dois números, podemos alterar a ordem das parcelas. Por exemplo, 5 mais 3, 8. 3 mais 5, 8. Então, ó, não importa se eu coloco o 3 na frente ou o 5 na frente, a resposta sempre vai dar 8, tá certo? Então, não importa eu alternar os algarismos, que eu vou ter a mesma resposta, certo? Então, tipo aqui, 3 mais 1.254, ou 1.254 mais 3. Então, ó, eu alternei 3 mais 1.254 ou 1.254 mais 3, beleza? Então, não importa para mim a resposta não importa. O que importa para mim é que se eu colocar 3 mais 1.254 ou 1.254 mais 3, eu vou obter o mesmo valor, certo? Eu vou colocar aqui, tá? E vou colocar aqui. Então, ou seja, tá? A comutativa, o que é comutativa? Se eu alternar os números e somar, eu vou ter a mesma resposta, ok? Tá bom? Não importa a ordem, o valor da soma será a mesma. Isso é muito importante, ok? Então, vamos lá. E a última propriedade, tá? É a propriedade de adição de elemento neutro. Primeiro, quem é o elemento neutro? O elemento neutro, tá? Essa propriedade dá a existência do elemento neutro na adição, ou seja, o elemento neutro é o zero, tá certo? Quem é o elemento neutro? O zero. Então, o número zero é o elemento neutro, pois não interfere no resultado da adição, ok? Não interfere no resultado da adição, certo? Então, quem é o elemento neutro? O zero. Então, se eu tiver uma conta que tiver o zero, tá? Então, é elemento neutro. Quer ver? Ó, 0 mais 125. Beleza, elemento neutro. Por que elemento neutro? Porque todo número somado com zero
dá ele mesmo. Então, 0 mais 125, 125. Ou 125 mais 0, 125 mais 0, 125. 60 mais 0, 60. 0 mais 60, 60. Ou seja, não importa o lugar que o zero está, tá? Qualquer número que eu somar com zero vai ser ele mesmo, tá certo? Qualquer número que eu somar com zero vai ser ele mesmo. Porém, quando que eu vou dizer que ele é elemento neutro? Quando numa operação aparecer um zero, tá? Apareceu um zero, beleza? Bom, e se você perceber, tá? Aqui eu alternei os números, 0 mais 125 ou 125 mais 0. Ou seja, eu posso dizer que essa operação, além de ela ser elemento neutro, porque tem zero, ela é uma adição comutativa. Por quê? Se eu alterno os lugares, ó, primeiro está o zero, depois o 125, depois o 125, depois o zero, eu vou ter a mesma resposta, que é 125, beleza? Bom, atividade para a sala e tarefa, beleza? Então, quem não fez a página 178, 179, a 180 e não fez a página 180 e 1 é para fazer. Então tá aí, tá? Fazer essas páginas, ok? Bom, tchau, tchau. Fiquem com Deus e até a próxima aula de matemática. Tchau, turma!